Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do nosso De Tudo Um Pode. Hoje o nosso papo é para entender um pouco um assunto que ainda é um tabu dentro da nossa sociedade, que é a questão do luto. Por que é tão difícil para a gente lidar com uma perda? E por que é tão difícil quanto a gente falar sobre essa perda? Realmente é um assunto bem complexo, um pouquinho espinhoso, mas que hoje a gente vai trazer de uma forma leve para que você compreenda melhor e saiba por que é tão importante falar sobre o luto. Não é mesmo, Elígia? Seja muito bem-vinda. Oi, Bruno, tudo bem? Como você mesmo falou, o assunto de hoje é complexo, mas dá para ser tratado com delicadeza, com acolhimento e principalmente com empatia. Como a Fernanda Ferraz Figueiredo e mais 6 amigas pensaram quando elas fundaram a página Vamos Falar sobre o Luto. Ela é psicóloga e depois dessa página, ela também se aventura agora como empresária da Ecoar Amor, que nasceu depois desse projeto. Obrigada pela participação. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer participar. A primeira coisa que eu queria saber, assim, é que para vocês, eu vi, dei uma olhada na página, eu acho a página de vocês incrível, no sentido de acolhimento e empatia, que é uma coisa que falta muito para quem perde um ente querido. Como que você chegou a essa página? Como surgiu na sua vida a Vamos Falar sobre o Luto? Então, Vamos Falar sobre o Luto, ele nasceu em 2014, mas em 2010 eu tive a minha primeira grande experiência com luto, foi o falecimento do meu pai, e a forma como eu lidei com o processo de doença dele foi muito bonita e muito importante para mim. E nós 7 colaboradoras do Vamos Falar sobre o Luto somos amigas. Todas nós trabalhamos no mercado, na publicidade, e a gente sempre compartilhava as nossas experiências. Até que uma delas, que a gente brinca que é a nossa presidente, a Mariane, acabou chamando todas nós para uma conversa, perguntando por que a gente não pesquisava um pouco mais sobre o luto. Porque eu, a Mariane, a Rita e a Amanda, a gente trabalhava juntas em agência de publicidade na área de planejamento estratégico. E a gente estudava muito sobre o comportamento do consumidor. E aí, nesse papo, todas nós tínhamos experiências com luto significativas, a gente pensou, vamos estudar, então, um pouco sobre isso e a gente vê o que acontece. E em novembro de 2014, a gente colocou uma pergunta no ar, na internet. Vamos falar sobre o luto? E a gente esperou para ver o que acontecia. Em 24 horas, a gente recebeu 188 relatos. E a partir daí, a gente viu o quanto as pessoas estavam carentes de falar sobre o tema, expressar sobre as próprias dores e serem acolhidas de alguma forma. E aí a gente pensou, bom, então vamos fazer como a gente sempre fez com as marcas, vamos estudar, vamos fazer entrevista de mercado, vamos fazer discussões em grupo, e a gente tratou o luto como o nosso produto. Uhum. E foi muito interessante, foi um processo muito difícil para todas nós, porque você começar a cutucar esse tema é uma coisa que faz você reviver a sua própria dor. A gente fez diferentes grupos, então grupos de mães e pais que tinham perdido filhos, grupo de filhos que tinham perdido pai ou mãe. Então, imagina uma situação de 8 pessoas numa discussão em grupo falando sobre as dores. Então, foram grupos muito difíceis para a gente, mas, ao mesmo tempo, muito importante e que ressignificou muito as nossas próprias dores. E a gente sentiu a urgência da gente levar adiante esse projeto, né? A gente foi atrás de entrevistar profissionais de luto, então psicólogos, médicos de cuidados paliativos,
e fez uma apresentação sobre o que quais eram os principais resultados. E aí a gente até brincou e falou assim, bom, vamos apresentar, mas será que as pessoas vão querer ouvir? E a gente alugou uma sala e falou, bom, cada uma convida 10 parentes, e aí a gente apresenta, já teremos 70 pessoas. E a grande surpresa, ou não, nessa hora a gente já sabia o quanto as pessoas precisavam desse espaço, a gente recebeu mais de 200 pessoas para ouvir a nossa apresentação, a gente chamou alguns dos profissionais que tinham participado da entrevista para palestrarem, e foi um evento muito bonito. E ali a gente lançou o nosso crowdfunding para dar continuidade ao projeto. A gente pensou, poxa, então vamos criar um site. A gente tem tanta informação para compartilhar, e a gente tem mais 2 jornalistas no projeto, que é a Sandra e a Cíntia, e tem a Gi, que trabalhava no setor de cemitérios. Então, a gente já tinha um grupinho bastante robusto para a gente montar o site, montar o projeto, idealizar como ele seria, e a gente não imaginou que ele fosse ser tão importante para as pessoas. E hoje todas nós trabalhamos de forma colaborativa, cada uma tem o seu primeiro emprego, né, o seu trabalho pessoal, e cada uma de nós cuida de uma parte do site. E já estamos indo para o 5º ano, né? 5º, 6º ano. Ô, Fernanda, e como que é viver esse projeto dentro desse cenário de pandemia, né? Porque a pandemia, ela trouxe o que eu considero ser um agravante ao luto, que é, não bastando a perda por uma doença que chegou totalmente do nada, que até ontem não fazia parte das nossas vidas e hoje já fez com que tantas pessoas perdessem as suas vidas, e por questões de protocolo, de saúde, você não poder fazer um enterro, você não poder ter aquela despedida final. Então a pandemia tirou de muitas pessoas parte do ritual, que eu imagino que ajuda a lidar um pouco melhor com essa questão do luto. Pelo menos você poder dar um adeus. E com a pandemia isso foi tudo muito acelerado, os protocolos foram colocados acima das emoções, muita coisa para você assimilar no intervalo de tempo que a perda acontece, que algo desse nível está acontecendo. Então, como foi o acolhimento de vocês, o projeto de vocês dentro desse período de pandemia? Você tem razão, sem dúvida nenhuma, você viveu o ritual de sepultamento, da missa, ele é muito importante. A gente estudou muito sobre a importância dos rituais e as diferentes formas de rituais no mundo afora, então, no Oriente, mesmo no Ocidente, a gente tem diferenças de lidar com a questão do ritual, e a gente, no momento da pandemia, a gente criou uma cartilha, que no nosso site as pessoas podem fazer um download de algumas dicas de como você pode criar o seu próprio ritual, e a cartilha a gente espalhou também para o meio médico, a gente fez alguma divulgação, mas se as pessoas quiserem procurar, ela tem ali no nosso site esse material para contar. Mas realmente é muito, assim, é uma fase muito difícil para todo mundo. A gente sentiu muita procura do site, entender como é que você consegue passar tudo isso sem você conseguir minimamente se despedir da pessoa, né? Sim. Porque acaba não tendo o acolhimento, assim, da forma como a pessoa espera. E a pandemia, ela trouxe um cenário também que ele é mais triste, porque às vezes acontece de você passar não por uma perda, mas por 2, 3, num período muito curto. E aí eu fico pensando, você falou a questão do ritual, eu até falei com o Bruno quando a gente estava preparando
podcast, que antes eu achava assim, velório, eu entendi a importância do velório, mas às vezes eu pensava, gente, o velório não tem tanta importância. Mas quando você passa por uma perda, você entende a importância daquele ritual, de você perceber como a pessoa era amada, de você receber um abraço, de você receber uma ligação. Parece bobagem, mas você lembra de todo mundo que estava ali, você lembra de tudo que aconteceu, é muito louco isso. E graças a Deus, no meu caso, não foi meu pai nem minha mãe, foi um tio. E era um tio como se fosse meu avô. Eu lembro de tudo daquele dia, já faz 10 anos. E no meu caso, eu sou católica e ajudou essa questão de ter a religião. Porque parece que na hora que você tem que resolver também os trâmites, porque não tem jeito. Quando a pessoa morre, tem essa questão também dos trâmites. Quando, no meu caso, a questão da religião ajudou, porque você começa, aí você entra na questão do tinha que ser assim, Deus sabe o que faz, parece que é um consolo. Fico pensando, vocês percebem que as pessoas que têm algum ritual, seja de qualquer religião, ou mesmo contato com a natureza, meditação, elas conseguem passar por esse momento de uma maneira, não vou dizer mais fácil, mas de uma maneira mais acolhedora, ela mesma se acolhendo, sabe? No sentido de entendimento. Você consegue perceber isso nos relatos que vocês veem? Eu percebo muito, assim, uma das... A minha responsabilidade no site é ler os e-mails que as pessoas escrevem no confessionário. A gente tem um confessionário que ele é aberto às pessoas compartilharem as suas próprias histórias, porque a gente viu o quanto é importante você escrever e você lidar com a sua dor e traduzir a sua dor, né? E a hora que você escreve, isso é muito importante. E eu já respondi mais de 3.000 e-mails. Nossa! Então, assim, é muito interessante ver como as pessoas, a grande maioria dos e-mails que eu respondo, que eu leio, as pessoas, elas descrevem minimamente desde o início do processo, onde ele começou. Então, se foi por uma doença, eles começam do dia 1 do diagnóstico e discorrem para tudo, até o enterro e o que segue. Então, as pessoas, elas têm a necessidade de revisitar o tempo todo tudo que aconteceu. Isso é uma forma de ritual. Isso é uma forma de você entender o teu processo e se acolher de uma certa forma, né? E você falou a questão da importância do velório. Eu falo muito, eu nunca mais faltei em velório na minha vida, depois que eu perdi o meu pai, assim, porque ali você vê a importância que é você estar amparado. É como se todas aquelas pessoas que estivessem ali, elas estão te segurando para você ficar de pé. E uma coisa que a gente vê muito no nosso site é o quanto esse momento inicial é fundamental, e assim que acaba, as pessoas se sentem muito sozinhas, porque aquelas pessoas todas voltam para a sua vida e você fica com a sua dor. Então, quando alguém pergunta para a gente o que você me sugere fazer, daqui 1 mês, daqui 2 meses, manda uma carta, manda um carinho, liga para a pessoa, saiba como ela está, porque, assim, a hora que passa todo esse processo é a hora que você se sente mais sozinho. E você ter alguém que te escute e que se interessa pela sua dor é muito importante, porque o que as pessoas fazem? Elas evitam perguntar com medo de te chatear, e no final, o que você mais quer na vida é falar. Você não vai esquecer o que aconteceu. Ela perguntar para você não quer dizer, não vai fazer você lembrar, não vai fazer você reviver a dor. A tua dor está ali e nesses momentos iniciais, e cada um tem um processo, uma duração, né? Não tem tempo para começar ou terminar o luto, mas enquanto está ali sangrando, o que você mais quer é deixar viva essa situação, deixar vivo a pessoa. Então, mantenha o contato, converse, mande alguma surpresa. Isso tudo é muito importante, né, nesse momento, né? E principalmente agora,
no momento de pandemia, isso é mais ainda, porque a pessoa ela não conseguiu realizar ainda, não teve nada, né? Não teve terminar nada. o ritual, né? É muito complicado a gente pensar nisso, porque assim, o luto, a morte tem essa questão de você ter que resolver os trâmites. Aí no outro dia, quando você acorda, parece que a realidade bate na sua porta. E isso vai, como você falou, aos poucos, porque você está tão na correria, às vezes você sem dormir, dependendo da situação que você passou, você nem dormiu. Aí quando você passou o velório, passou o enterro, que você acorda, primeira coisa que você pensa, você fala assim, tá, eu não sonhei, isso é verdade, eu vou ter que aprender a lidar com isso. Como eu não sei, como vai ser esse processo? No meu caso, incluía acolher muito minha mãe, que ficou muito mal, porque a família da minha mãe eles são muito ligados, né? E foi o primeiro irmão que faleceu. E ninguém estava esperando, foi do dia para a noite. Que eu acho que esse tipo de perda também acaba chocando muito, porque você fica meio que perdido, você não sabe o que fazer. E é interessante isso que você falou da importância do acolhimento, que às vezes a gente fica perdido no que dizer para as pessoas, né? Você fala assim, eu vou procurar e vou falar com ele, mas e se ele não quiser falar comigo? E se a pessoa não estiver preparada? E não sei o quê? Isso que você falou é importante. Manda uma carta, meio sonda a pessoa, vê se ela está preparada para falar sobre, não sobre o assunto, mas para de repente sair um pouco, espairecer ou alguma coisa do tipo. Na verdade, a gente tem no nosso site um texto, algumas dicas. A gente tem um deles que a gente até brinca, as gafes, o que não falar, né? Porque a gente tem dois grandes objetivos com o site. Um deles é colocar histórias reais de pessoas que passaram pelos processos, porque a identificação é muito importante nesse momento. Puxa, aquela mãe também perdeu um filho, ela passou dessa forma, ela sentiu desse jeito. Então, você sentir que você não está sozinho na tua dor, cada dor é uma dor, obviamente, a gente fala que não existe hierarquia em nenhum formato, mas você se identificar com a situação do outro e como ele passou por isso é muito importante. E a segunda parte nosso segundo objetivo é como ajudar quem está por perto, ajudar quem está passando pelo luto. Então, assim, como você ajudar alguém que está sentindo aquela dor e o que fazer? E uma das coisas é deixar a ansiedade de querer tirar aquela pessoa da dor. Vamos sair, vamos fazer. Não, é assim, ela saber que tem alguém ali pronto para ajudar e para acolher da forma que ela quiser, seja quieta, seja saindo, seja ficando em casa, é entender o processo do outro e estar ali amparando da forma como ela pede, e não forçar a situação e achar que você sabe o que está acontecendo ali, porque você não sabe. Eu, por exemplo... Pode falar. Não, pode falar. Eu, por exemplo, eu tenho 3 irmãos. Cada um dos 4 filhos reagiu de uma forma diferente. E eu estava certa, meu irmão estava certo? Não, é como cada um consegue lidar e qual é a bagagem que cada um tem para lidar. Então, nos e-mails que eu leio, eu vejo coisas muito interessantes. A gente tem, como mãe, um dos meus maiores medos é perder um filho. Então, quando eu lia mensagens de mães que perdiam filhos, no começo, para mim, era muito sofrido, porque eu me colocava ali naquele medo, até que eu consegui me distanciar e falar, não, eu só vou conseguir ajudar essa mãe se eu não tratar ela com o meu medo de perder o meu filho, eu tenho que entender a dor dela. E aí eu comecei a ver cada pessoa trabalha de um jeito a própria dor. Então, eu vejo relatos muito diferentes de pessoas que perdem um filho e escrevem da forma mais linda e elaborada. E eu tenho, por exemplo, eu vou usar como um exemplo, mas não diminuindo a dor, tá? Porque a gente acha muito importante validar todas as dores, mas para você ver como
Eu tenho relatos de pessoas que perderam um gato ou um cachorro completamente destruídas, e meios desesperados. E quem está certo, essa mãe ou essa pessoa? Não, nenhuma, mas é a forma como a gente entende que cada dor é uma dor e a gente tem que respeitar todas elas e o tempo de cada uma delas, né? A minha mãe, por exemplo, demorou 2 meses para sair do quarto. E ela tem que perdeu o marido, o melhor amigo do meu pai, que morreu na mesma época, que no dia seguinte ela estava batendo perna no shopping, porque eu acho que ela precisava daquilo. E a minha mãe precisava do acolhimento, de ficar quietinha no lugar dela, sabe? Então, isso é muito importante deixar claro. A gente não julgar a dor do outro, a forma como o outro enfrenta o luto, porque a gente Isso é vai saber muito o dia que estiver interessante. nesse lugar. Isso é muito interessante porque, assim, eu estava matutando aqui como que eu ia... Qual que seria a melhor abordagem para eu compartilhar com você um pouquinho da minha experiência, de como eu enxergo o luto. Eu estava até pensando na melhor palavra para usar, e você trouxe uma palavra que bateu perfeitamente com o que eu estava pensando, que é a questão da hierarquia. Essa palavra caiu como uma luva no que eu quero compartilhar. Eu não vivi o luto tanto ao meu redor social, mas sim mais ao meu redor corporativo. Por exemplo, eu estive mais próximos de chefe que perdeu pai, de colega de trabalho que perdeu mãe, do que de amigos que perderam pais, ou de eu mesmo perder algum parente, perder alguma pessoa muito próxima. Eu já perdi parentes, mas não eram pessoas tão próximas. Então, quando eu comecei no ambiente corporativo, eu trabalhava com departamento pessoal. Acho que a minha relação com o luto ela começou a surgir, acho que da forma errada. Por quê? Lá no departamento pessoal, a gente tinha que ser muito sistemático, muito robozinho, muito operacional. Então, era aquela coisa de o rapaz do comercial perdeu a mãe, então, por lei, ele tem 2 dias para poder ficar em casa e depois ele tem que retornar ao trabalho. E a forma como a gente controlava isso lá dentro, a gente hierarquizava. Por exemplo, uma pessoa perdia a mãe, perdia o pai, perdia o cônjuge, perdia o irmão. A gente se sensibilizava mais. Parece que, de certa forma, a gente se colocava no lugar para sentir essa dor. E quando a pessoa perdia um tio, perdia um primo, perdia assim, que não é um parentesco tão direto quanto um pai, uma mãe, ou às vezes uma relação tão próxima quanto uma amizade, o clima ali dentro era outro. Era uma coisa de, ele tem que reagir rápido. Não, como assim vai ficar em casa porque perdeu o primo? E eu assimilei muito isso para minha vida. Eu fico pensando que se eu tiver uma perda, se acontecer alguma coisa, acaba perder mãe, pai, vai ser mais fácil para eu compartilhar isso com alguém. Mas eu fico pensando que se eu perder um tio ou um primo, e eu tenho tios e primos que são absurdamente próximos de mim, eu não sei como compartilhar isso. Eu não sei como falar isso para uma outra pessoa, porque eu fico sentindo de que, eu vou ter que ficar justificando para a pessoa, explicando, montar um dossiê para falar por que a perda desse tio ou desse primo mexeu tanto comigo. Tem um pouquinho isso, as pessoas hierarquizam nesse sentido de que talvez é mais natural falar do luto sobre determinadas pessoas e quando você fala de outras, talvez a sensibilização não é tão grande. Certamente isso acontece, tanto é que a gente achou fundamental deixar muito claro no nosso site a importância do acolhimento, seja lá qual for a dor, seja lá qual for a relação que a pessoa tinha com com a outra pessoa ou um animal. A gente vê muito, assim, tem um dos lutos que a gente sente que tem maior
banalização, não é banalização a palavra, mas é o luto gestacional, que a mulher perde o bebê, e aí, assim... É tratado como menor, né? É como assim, você nem viu a criança, você nem não era nada, era um feto. E a aquilo, frase acho que clássica, dilacera a pessoa. Exatamente. A frase clássica é: ai, que bom que você vai poder ter outro. Nossa, como se o outro filho fosse substituir a perda desse, fosse colocar no lugar, sabe? Então, a gente vê muito isso acontecer, muito sofrimento. Existem alguns grupos de apoio, algumas instituições pensando nisso, pesquisando sobre isso, trabalhar o hospital. A minha irmã, por exemplo, ela teve 2 perdas gestacionais e ela falou que foi cruel com ela, porque ela estava na área da maternidade, internada no quarto ao lado de todas as crianças que estavam nascendo e as mães todas felizes da vida, passeando com o bebê para cá e para lá. Assim, isso é cruel com uma mãe que acabou de perder um bebê. Como organizar, assim, é uma coisa difícil você separar uma ala de hospital. Eu não tenho essa experiência com a questão hospitalar, mas pelo menos o atendimento ali dentro seja a pessoa tenha mais noção da importância de tratar aquela mãe de uma forma diferente. Eu já li um relato da mãe falar que estava ali, tinha acabado de perder um bebê de 8 meses de gestação, que a enfermeira entra e fala: como é que está a nova mamãe? Entendeu? Assim, são pequenas coisas que mostram o quanto é minimizar essa dor. E isso acontece em várias situações. A situação do luto por um animal. Quantas pessoas a gente conhece que o cachorro é o filho? Então, assim, perder o animal é tão doloroso quanto perder alguém importante. Assim, você tem que ter solidariedade, empatia, entender a importância de você olhar independente do que você considera uma dor importante ou não. É o que a gente você queria mais caro, né? A gente queria mais caro. Se perder tal pessoa é porque está sofrendo muito, se perder tal pessoa ou um bichinho não está sofrendo tanto, e a gente acaba naturalizando isso de forma que não compreende e não tenta muitas vezes compreender o impacto daquela dor, né? A gente acaba seguindo uma regra. Que a gente vive numa sociedade também que ela é muito louca nesse sentido. Esse relato que você falou sobre as mães, né, que quando conseguem engravidar em seguida tem o bebê arco-íris que veio depois dessa tempestade, que é a perda gestacional. Eu lembro de uma vez que eu li uma matéria que um hospital de cuidados paliativos, eles, quando não era um bebê assim, um feto que era muito pequenininho, às vezes era natimorto, eles vestiam a criança como se ela realmente tivesse nascido com vida para a mãe poder ver, para ela poder elaborar aquele luto. E isso nasceu, acho que, de uma mulher que, quando aconteceu com ela, eles levaram para o necrotério para ela ver o bebê. Tipo, sem noção. E ela falou que ela não queria nunca mais que alguém passasse por aquilo, que era o filho dela. Ela não queria ver daquele jeito. E esse hospital, eu realmente agora não lembro o nome, e era no Brasil, eles faziam até um ensaio fotográfico, se os pais quisessem, para ter aquela recordação da criança. Eu achei de uma sensibilidade totalmente linda, que é a mesma coisa, a ideia dos cuidados paliativos, que é permitir que a pessoa tenha uma morte digna. Dá para deixar esse momento digno e humano, por mais triste que ele seja, ele vai continuar sendo, porque a perda de alguém é triste, é desesperadora. Não adianta falar, não, dá para se preparar. Não dá para se preparar. Não tem preparo para esse tipo de coisa, mas dá para você transformar esse momento com delicadeza, acolhimento e empatia. Olhar para o outro e pensar, será que se fosse comigo isso daqui ia acabar muito comigo? E mesmo que não fosse acabar com você, olhar para o outro com respeito, porque às vezes o que não te abala mexe muito com o outro. E pensando nessa questão que vocês falaram da frieza, tem outra gradação que me incomoda, que é assim, você vai para um velório. Se a pessoa não estivesse rasgando no velório, aí fala, ele não está sofrendo, ele nem chorou. Ele nem chorou. A pessoa tem que chorar. Ela é como se tivesse essa obrigação da pessoa chorar na frente de todo mundo, ela se desesperar, mesmo que ela não queira.
e aí, por dentro, ela pode estar dilacerada, porque a gente não sabe o que vai dentro das pessoas. De repente, quem está chorando muito nem está sofrendo tanto. Não dá para entrar nesse juízo de valor de avaliar. E você sempre consegue perceber nas experiências, às vezes nos relatos que você lê, que as pessoas se sentem mal por não estarem sofrendo da forma que a sociedade espera. Tem isso, assim, eu nem chorei, e aí todo mundo... Será que eu gostava mesmo desse meu ente querido? Porque eu não chorei. Tem isso muito. Tem, eu sou um exemplo disso, viu? Já li relatos das pessoas se justificarem. Você precisar ficar justificando a sua dor, isso é muito triste. Pesadíssimo. Tem um dado, eu não vou saber o número ao certo, mas existem muitos, não é incomum, é bem comum, casais que se separam depois da perda de um filho. Por quê? Porque um não entende a forma como o outro lida. Ou a mãe acha que o marido não sofreu demais, assim, existe muita cobrança do parceiro e da parceira, achar que tem que compartilhar da dor da mesma forma, tem que expressar a dor da mesma forma, e muita gente sofre calado, escolhe sofrer calada. A pessoa que já é naturalmente mais introvertida, mais quieta, mais fechada, ela não vai se derramar e chorar sem parar. Assim como a pessoa que é mais dramática, ela não vai ficar quieta na hora da dor, assim, isso não tem um controle, né? Não tem a fórmula. Você simplesmente, a hora que você passa por essa dor, que ela é tão traumática, aí você entende qual é a sua forma, qual é o jeito. Eu, por exemplo, eu lembro de o maior medo que eu tinha na minha vida quando eu pensava eu perder meu pai e minha mãe. E assim, só de pensar na ideia, na hipótese de perder meus pais, eu já tinha vontade de chorar, me dava uma angústia. Sabe quando você tem aquele sonho e aí você fica dias naquele sonho horroroso? E eu vou te dizer, quando meu pai faleceu, a reação que eu tive, a forma como eu experimentei e vivenciei a dor, foi completamente diferente dos 30 anos que eu morri de medo sobre essa dor. Foi uma dor completamente diferente. Então, você não consegue se preparar e ver como você vai reagir. Ela vem e ela vem, é a forma como você conseguiu naquele momento. Infelizmente, as pessoas julgam sim demais, e eu arrisco dizer que quem julga é quem não perdeu alguém muito importante. Porque depois que você perdeu alguém muito importante, você, no mínimo, você entende de uma forma diferente o que é o luto, o que é ser empático com alguém que está passando por esse processo. É muito interessante. Eu acho que uma das maiores transformações que o luto traz é te deixar uma pessoa mais preparada para enfrentar qualquer desafio na vida e olhar a vida e as pessoas de uma forma diferente. Esse relato é muito louco no sentido assim, de que bate com uma situação que eu já passei também. Porque assim, Fernanda, eu já tive perda de parentes, perda de pessoas que eu gostava muito mesmo, mas que ainda assim não foram perdas tão profundas. Então, o meu jeito natural de lidar com isso ficava muito na cabeça de gente, por exemplo, quando eu perdi uma tia, vai chegar no domingo, vai chegar no final de ano, que era a tia que mais reunia a nossa família, pensava, cara, ela não tá aqui mais, a gente não vai mais ver ela não tá mais aqui para reunir a família, para fazer tudo o que ela fazia. Então era uma coisa de tentar assimilar que nunca mais teria um contato com aquela pessoa. Mas eu não expunha isso de forma que eu chorasse, que eu ficasse deprimido, que eu ficasse de cama. Eu conseguia lidar com isso de uma forma que não afetava a minha rotina.
E isso fez com que, por exemplo, eu não me sentisse apto para acolher pessoas. Eu pensava, poxa, se o meu primo, o filho dessa minha tia, viesse falar comigo, ou alguma coisa semelhante nas outras perdas que eu tive, como que eu vou ajudar essa pessoa de alguma forma se eu não consigo sentir a dor que ele está sentindo, se eu não consigo sequer fazer parecer que eu estou sofrendo tanto quanto ele? E isso me levou a criar roteiros na minha cabeça pensando em futuras perdas. Quando as pessoas que eu mais amo acabarem partindo, eu ainda não passou pela minha cabeça, tipo, eu não pensei num jeito natural de agir. Eu acabei criando um roteiro por sentir a necessidade de ser mais acolhedor, por pensar que, puxa, gente, eu perdi pessoas e não sofri. O que tem de errado comigo? Eu acabei trazendo isso para dentro de mim também, É sabe? muito social, né? Assim, a sociedade meio que ensina para as pessoas o que é o certo a se fazer. A gente pegar antigamente, acho que em algumas sociedades ainda tem a figura da carpinteira que é paga para chorar no velório. Tem muito essa questão do o que é um protocolo e o que não é. E você vê, acaba impactando a cabeça das pessoas no sentido de estou fora de um padrão e esse padrão eu preciso me encaixar, como foi o que o Bruno descreveu agora, nessa vivência dele. E quando a gente fala de morte, tem uma outra coisa que é muito importante, são as crianças nesse ponto, assim. Eu já vi relatos que, eu acho fofo, quando fala, virou estrelinha, que é uma forma bonita de explicar. Mas uma vez eu vi uma mãe que ela teve um câncer e ela estava em estado terminal e ela pedia para nunca dizerem isso. Porque, assim, para falarem da filha dela com acolhimento, mas deixar claro que ela não quis ir, que ela foi porque ela precisou. E eu fiquei pensando nisso, que é muito louco. Eu não tenho filhos, mas para a mãe deve ser muito louco. Você também, para quem descobre que tem uma doença e que não vai ter cura, você pensar, meu filho vai ficar sozinho. Eu não quero que ele pense que eu fui embora e eu virei estrelinha. Na cabeça dele pode ser que eu quis ir, eu não quis. Então, como que tem uma forma correta de falar com as crianças sobre o luto, de abordar, de explicar? Tem isso, tem não um protocolo, Tem. mas é uma Falar forma, a verdade. Tem que falar sempre. a verdade. Nada de Eu estrelinha, né? Não, tem que falar a verdade para a criança e falar na forma como a criança pergunta, não ir muito além e nem esconder nada. Eu tive uma experiência bem ruim, eu perdi um sobrinho aos 22 anos de idade, ele teve câncer e ele era o primo que os meus filhos mais amavam. A minha filha de 15 anos idolatrava esse meu sobrinho, e o meu menor tinha, acho que 5 anos. E ele foi, obviamente, como câncer, ele foi indo embora. Sim. Eu fazia, durante os últimos 2 anos de vida dele, eu fiz um jantar que eu chamava Jantar dos Primos, que ele ia, e ele foi, no começo ele ia super bem, aí ele passou para cadeira de rodas, aí tinha momentos que ele estava internado, e os meus filhos, todas as vezes que eles perguntavam, mãe, o que está acontecendo? O Felipe vai morrer? E eu falava, olha, a gente está fazendo de tudo para não morrer. E quando a gente já sabia que não tinha mais jeito, eu lembro da cena, eu e meu marido, os meus 3 filhos na cama, e a gente falando, olha, a gente não perdeu a esperança, mas o Felipe está cansado e está chegando a hora dele ir embora. E quando ele morreu, eu perguntei para as minhas 2 filhas mais velhas, e falei, vocês querem ir no enterro, vocês querem ir no velório? E as 2 prontamente quiseram ir no velório. E aquilo foi muito importante para elas. E eu vou dizer, eu via pessoas ao meu redor, imagina, o velório de um jovem tem milhões de pessoas, né? Sim, são os velórios que enchem, tem todos os amigos. E eu via muita gente olhando para mim, olhando para as minhas filhas, meio que me julgando. Como assim ela vai pôr essas meninas nessa situação? E aí eu escrevi um texto no site sobre essa partida e como foi importante para as minhas filhas, e uma das pessoas que eu vi me respondeu no WhatsApp, puxa, que bom que você me falou isso, porque eu fui uma das pessoas que sofreu de ver tuas filhas ali.
E foi muito importante para elas participar de tudo aquilo. E o meu filho pequeno não foi, porque ele era muito pequeno e ele não quis. Até hoje, ele bate na porta da psicóloga da escola e fala: hoje eu preciso conversar com você porque eu fiquei com saudades do meu primo. Então, é assim, na minha casa é muito aberto falar sobre isso, falar sobre essa questão, e eu sinto o quanto eu ajudei os meus filhos, deixando o mais claro possível o que aconteceu. Foi a doença que levou o Fê embora, e a gente fez de tudo e a gente lutou, e eu sinto os meus filhos muito preparados para entender o que é isso, porque a gente não escondeu nada em nenhum momento algum. Você falar a verdade não é você desacreditar, não é você parar de lutar. Nós lutamos, mas tem uma hora que a vida segue É, seu curso, né? acontece, é segue o curso impressionante. e ele precisou ir embora, assim, não É, tem é, é, jeito. é impressionante como nessa conversa que a gente está tendo aqui, né, para praticamente cada tópico que a gente aborda, em algum momento chega a palavra julgamento, né? Acho que é aí que a gente pensa na questão do tabu, né? Porque, poxa, a gente está falando de uma situação de perda, de morte, onde a emoção das pessoas está no limite. Às vezes, por mais racional que você seja, é uma situação que você não sabe como lidar, que você não está preparado para lidar, e por trás de cada passo sempre tem algum tipo de julgamento, seja no momento da perda, do velório, E as na pessoas naturalmente abordagem. em todas as situações da vida, a gente vê que existe muito julgamento, a gente se preocupa com julgamento. E na morte tem só um agravante: o pânico das pessoas com relação a estar passando por aquela situação que você está passando, torna elas, de alguma forma, ainda mais que elas julguem mais, eu acho, porque você muitas vezes é muito difícil você se descolar dessa dor, desse medo que você tem de ser a pessoa que está aqui naquele lugar sofrendo. Quando você consegue descolar, eu acho que é a forma que você consegue ser mais empático com o outro, você consegue enxergar de um jeito. É muito interessante falar em empatia, a gente se colocar no lugar do outro, mas a Uhum. questão é assim, o teu medo vem junto, e aí o medo atrapalha tudo, mistura tudo, e aí você não consegue efetivamente ajudar a pessoa da forma como você poderia e como ela precisava e gostaria, né? Quem dera fosse só empatia envolvida, né? É que é muito É, louco. O louco dessa história toda é que, assim, eu tenho isso, acho que a gente até conversou isso no bate-papo anterior. Eu acho muito que a morte aproxima a gente da vida. E isso eu já achava antes de perder uma pessoa próxima a mim. Eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma empatia grande em relação a algumas questões, e uma delas é a morte. Eu sempre olhava as pessoas com um olhar do tipo, a gente tem que ser solidário, mas por outro lado, você falando das suas filhas me fez lembrar de uma situação. Eu vou a velórios, eu nunca tive restrição a cemitério, eu nunca tive medo dessa questão. Eu tenho medo da morte, ou como dizia Chico Anísio, eu tenho pena de morrer, porque eu acho viver muito legal, mas acho que muita gente tem isso. E eu sempre que eu vou ao velório, eu falo para todo mundo assim: se for de alguém que eu conheço, vamos supor, morreu o pai ou uma mãe de um amigo, eu não posso ficar na sala, eu vejo a pessoa no caixão, eu não tenho problema com isso. Mas se for alguém que eu gosto, que eu gostava, alguém próximo, eu não vejo no caixão, porque eu não quero lembrar. Eu sei o que eu quero lembrar, e eu sei que o que eu mais quero lembrar é do olhar que a pessoa tinha comigo, para mim. É aquele olhar que normalmente é positivo, que é bonito, que é quando você perde, o que dói muito não é só a sensação do nunca mais, é a sensação a sensação do nunca mais, é assim, depois vem, e se essa pessoa não tivesse passado pela minha vida? Como eu seria sem ela? E aí você pensa, valeu a pena eu ter vivido, eu ter passado por essa tristeza horrorosa, porque essa pessoa me transformou no que eu sou, e me deixou, no final das contas, algumas lições. No meu caso, quando meu tio faleceu, uma coisa que, para mim, que pegou muito forte, foi que ele tinha acabado de se aposentar. E na minha cabeça não entrava isso, do tipo, como alguém se aposenta e tem planos para o futuro e não tem futuro? Não tem futuro.
Foram 3 meses de aposentadoria e ele faleceu. E aí a gente ficava assim, caramba, ele vai morar no interior, ele vai viajar, agora ele vai fazer o que ele quer. Não, ele não vai fazer o que ele quer, porque veio a vida e falou, não, você não vai fazer. E aí isso bateu muito em mim, porque eu tinha essa questão de vou esperar, e eu comecei a falar, não, vou esperar. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que é certo, sem ser irresponsável, porque isso vai fazer ele feliz onde quer que ele esteja e vai me fazer feliz. E eu acho que eu consegui ressignificar isso fazendo um intercâmbio, viajando e fazendo coisas que eu sei que para mim eram legais, para minha família, mas para ele também. Porque eu comecei a ser mais livre, eu acho, no sentido de vou viver, não vou esperar o amanhã para ser feliz. Então, a pergunta que eu quero te fazer para finalizar, tem como significar essa perda e ser feliz depois disso? Tem esse caminho? A pessoa consegue passar por tudo isso no final? Porque quando você está no olho do furacão, você fala, como que eu vou montar esse quebra-cabeça sem essa peça tão importante? Depois, eu consegui, mas é aquilo, cada um tem uma vivência. Tem como, assim, para todo mundo tem uma luz, dá para fazer isso sozinho, ou invariavelmente você vai, a maioria das pessoas precisa de uma ajuda. Como que é esse processo para voltar a ser feliz e caminhar aí para seguir a vida? Na verdade, cada um reage de uma forma. Tem pessoas que precisam de ajuda, tem pessoas que não precisam de ajuda. Mas eu gosto de dizer uma coisa que pode ser forte, mas hoje em dia, já faz 11 anos que meu pai faleceu, eu agradeço a morte dele por me transformar a pessoa que eu sou. Se tem uma coisa de... Quando eu me despedi do meu pai ali, eu pensei, eu vou fazer jus à morte tão prematura do meu pai, me tornando uma pessoa a cada dia melhor. Me transformando as questões que não são importantes para mim, que não me fazem bem, em coisas que fazem bem. Então, assim, todas as vezes que eu me vejo me perdendo prestando atenção em coisas que não são tão importantes, eu olho e falo, aquela dor para mim foi o que faz eu reviver e falar assim, a vida vale a pena, eu preciso viver ela de uma forma mais intensa, mais fazendo bem, sendo uma pessoa mais generosa, sendo uma pessoa mais afetuosa. E aí, para finalizar, o meu trabalho hoje, que é Ecoar Amor, ele nasceu dessa experiência de que nós somos muito, a gente tem um potencial de expressão e de sentimento sobre o amor muito importante, muito grande, e a gente esquece na rotina do dia. E uma das coisas que eu mais leio nos meus relatos, nos relatos do site, eu podia ter falado mais, eu amava aquela pessoa desesperadamente. As pessoas parecem que naquela situação de luto, elas descobrem o tamanho, a profundeza que é a palavra amor, e aí é tarde. E aí, assim, a minha marca hoje, que é o meu projeto, expresse o que você tem de melhor todos os dias para as pessoas que são importantes para você, porque a própria pandemia trouxe isso para a gente, o quanto fez falta um abraço de um amigo, o quanto fez falta encontrar as pessoas, isso foi um luto para todos nós. Sim. E aí você vê a importância que é estar perto de alguém, abraçar alguém, falar o que a gente sente. Então, assim, é possível a gente viver o luto e ser feliz de novo? Sim, porque a gente tem um potencial e uma capacidade de amar a vida e as pessoas tão grande que a gente esquece. E a gente lembra na situação da dor. Então, eu gosto de falar, a dor me trouxe a urgência de falar sobre o amor. E isso que é muito importante. Isso é lindo, é lindo. E, assim, você me fez lembrar uma coisa que eu até esqueci de falar. Eu sempre fui muito passional, e eu achava isso ruim, porque você tem comportamentos intempestivos. Uma das coisas também que me ajudou a ressignificar foi justamente isso, que eu percebi que o lado bom de ser passional é que eu estive com a pessoa que eu amava, no caso, meu tio,
sempre que eu pude, eu falei o que eu queria, a gente às vezes bateu boca por divergências ou políticas ou ideológicas, mas a gente se amava e isso ficou muito claro. Quando aconteceu isso, eu falei, pelo menos eu tenho uma consciência tranquila que eu tenho uma sorte de ter facilidade em me expressar e de falar de sentimentos. Então, ele sabia que eu amava e eu sabia também. E eu acho que isso que você falou é muito bom, a gente exercer essa capacidade de expor o que a gente sente, porque amor é aquele sentimento que, quando você dá, ele multiplica, aí você não perde, ele não divide, ele multiplica, é incrível. Quero muito te agradecer. Eu acho que é muito importante nessa semana de luto, que as pessoas realmente pensam em finados, porque a gente está aqui no dia de finados, ter essa questão do acolhimento e da empatia e da certeza que dá sim para ter vida depois de uma perda muito pesada, muito dolorosa, ou 2 ou 3, porque no cenário de pandemia, infelizmente, muita gente passou por esse cenário de perder mais de um ente querido. Fernanda, eu quero te agradecer demais por ter disponibilizado um tempo para falar com a gente. Vamos falar sobre o luto, que é uma página muito importante e necessária, e vamos ecoar amor, né? Então, aproveitar que hoje é finados, as pessoas que estão escutando essa conversa, pensa em todo mundo que perdeu alguém importante nos últimos tempos e manda uma mensaginha de carinho pelo WhatsApp, manda uma florzinha pelo WhatsApp, manda um presentinho, faça alguma coisa, porque vai surpreender e vai fazer muito bem para as pessoas que estão sofrendo nesse dia. Obrigada, Fernanda. Bom, pessoal, como vocês viram e ouviram, hoje o nosso podcast foi repleto de emoções, de memórias, mas é sempre importante a gente trazer esse tipo de assunto, trazer a leveza que há por trás e também a gente criar essa corrente que ajude a superar a perda, a superar um momento tão difícil. Portanto, eu deixo o convite para vocês. Vamos falar sobre o luto? E aproveitando, se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe também o sininho de notificação ativado para saber quando vai pintar vídeos novos, acompanhe a gente também nas plataformas de áudio e a gente se vê em breve aqui no nosso De Tudo Um Pod. Até mais!